Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir. Segunda-feira, 10 de junho, é destaque nesta edição aqui no Jornal de Blumenau. Feira da Amizade supera expectativas de público e arrecadação. Mais de 1.300 doses da vacina contra a poliomielite foram aplicadas sábado nos AGFs e também nos Estratégias Saúde da Família aqui da cidade de Blumenau. Foi o dia D da campanha contra a polio. Mesmo assim, o percentual de vacinados ainda é muito baixo aqui na cidade de Blumenau. Definições políticas marcam o final de semana na cidade. Para-atleta blumenauense conquista a terceira melhor marca do mundo no arremesso de peso. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo deve continuar firme durante toda essa semana em Blumenau e região. A presença do sol vai provocar elevação das temperaturas, principalmente à tarde. Confira agora a previsão do tempo para amanhã, com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Nesta terça-feira, o tempo vai seguir firme aqui na região do Médio Vale, isso porque a massa de ar seco que está atuando sobre Santa Catarina vai continuar garantindo um dia de tempo firme. No início da manhã, vamos amanhecer com nevoeiro em alguns pontos aqui da nossa região, mas no decorrer da manhã o sol volta a predominar e a temperatura vai se elevando ao longo do dia. A temperatura mínima na terça-feira fica em torno dos 17 graus e máxima durante a tarde oscilando em torno dos 27, 28 graus aqui na nossa região. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. O final de semana foi de definições políticas aqui na cidade. O PT e a Federação Brasil Esperança, que reúne também o PCdoB e o PV, oficializaram a pré-candidatura da deputada Ana Paula Lima para a Prefeitura de Blumenau. Mas a notícia mais impactante foi o acerto do PSDB com o PL. Desde o início da semana passada, as duas legendas negociavam uma união consolidada no sábado e oficializada neste domingo. Com isso, o deputado estadual Egídio Ferrari, do PL, encabeça a chapa que tem agora a pré-candidata vice Maria Regina Soar, do PSDB. A expectativa é que ainda nesta semana o MDB também deve oficializar apoio a essa chapa. Resta saber agora o destino do Podemos, que tem o nome do ex-deputado estadual Ricardo Alba como pré-candidato a prefeito. Nas redes sociais, Alba indicou que o Podemos pode se lançar em chapa pura. Por enquanto, são 5 os pré-candidatos à Prefeitura de Blumenau em outubro. Egídio Ferrari, do PL, já com definição da vice, Maria Regina Soar, do PSDB, Odair Tramontim, do Novo, ainda sem definição do vice-candidato, Ricardo Alba, do Podemos, a deputada Ana Paula Lima, da Federação Brasil Esperança, e a advogada Rosane Magali Martins, do PSOL. 18 pessoas estão hospitalizadas em Blumenau em tratamento da dengue. 5 estão internadas em UTI. No final da semana foram confirmados 22 novos casos da doença. Ao todo, cerca de 60 mil casos prováveis foram registrados neste ano. 30 pessoas morreram por complicações com a dengue aqui na cidade em 2024. Mais de 1.300 doses da vacina contra a poliomielite foram aplicadas no dia D de imunização em Blumenau. O repórter Belmiro Avancini tem os detalhes.
O total de vacinados contra a poliomielite até o momento aqui na cidade de Blumenau é de pouco mais de 3.300 pessoas, um número que ainda é considerado baixo pela Secretaria de Saúde. Apenas 14,62% do público-alvo foi vacinado. O público-alvo total da poliomielite é de 21.027 pessoas. Mesma coisa acontece com a dengue. O público-alvo da dengue é de cerca de 20 mil pessoas e até aqui somente 12% se vacinaram, 12,02% para ser mais exato. O que está um pouco melhor é a vacinação contra a gripe. O público-alvo é de 127.721 pessoas e o percentual de vacinados até aqui está na casa de 49,42%. A gente lembra que você pode se vacinar contra pólio, contra a dengue, contra a gripe, contra a Covid também, em qualquer AGF aqui da nossa cidade ou qualquer estratégia saúde da família, desde que tenha a sala de vacina ativa. Você tem que ir com um documento, um documento que contém a foto e também com a sua caderneta de vacinação. Então, os números estão baixos, o percentual está baixo em todos os tipos de vacinas que têm que ser aplicadas na população. Por isso, a Secretaria de Saúde pede para que a população se dirija até os AGFs e os postos de saúde, os estratégias de saúde da família, para então tomar a sua dose das vacinas. Marcelo Groyel retornou hoje à Secretaria Municipal de Turismo. Na quarta-feira da semana passada, ele foi exonerado do cargo em virtude da corrida eleitoral. Com os encaminhamentos desse final de semana e a definição de Maria Regina como vice na chapa de Egídio Ferrari, Groyel, que já havia manifestado o desinteresse nas eleições, voltou para o cargo público. Outra alteração na gestão municipal é na Secretaria de Esportes. Com o pedido de demissão de Sérgio Galdino, o prefeito Mário anunciou hoje o nome de Paulo Mundi para assumir a pasta. Houve mudança também na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Jefferson Voiglander deixou o cargo de secretário para trabalhar na campanha eleitoral. No lugar dele, quem assume é Rosimari Bona. Vamos falar sobre as vagas especiais de estacionamento. Hoje vamos falar sobre o estacionamento PCD, pessoas portadoras de necessidades, e o idoso. O que é importante nós sabermos? Que esses estacionamentos são exclusivos de pessoas idosas ou pessoas que, de alguma forma, têm ali a sua mobilidade prejudicada ou precisam de alguma atenção, seja ela permanente ou momentânea. Por exemplo, a pessoa com uma perna quebrada, está com dificuldade de locomoção dentro de um determinado período, ela também é assistida pela legislação. Mas o que eu trago aqui é 2 pontos importantes. Primeiro, o idoso não pode estacionar na vaga daquele que tem uma necessidade especial, o PCD, e vice-versa, o PCD não pode estacionar na vaga de idoso, a não ser que o portador daquela autorização tenha as duas, esteja incluído, amparado pela legislação, pelas 2 regras. Caso contrário, cada qual estaciona na sua vaga. E importante também dizer que não basta ser idoso ou que tenha necessidade ali, seja portador de alguma necessidade, de alguma deficiência. Ele tem que ter a autorização, tem que ter o registro no órgão de trânsito da sua localidade, do seu município, a qual vai ter, a partir do momento que tem um registro, ele vai ter validade em todo o território nacional. Então, deixar claro que não basta ser idoso ou pertencer ali ao PCD, mas também tem que ter o registro junto ao município, para que possa usar a vaga. Então, o registro é obrigatório e aí depois a utilização em todo o território nacional. Ok? Essa é mais uma informação da semana, Respeite as vagas, respeite aí as áreas delimitadas,
né? E se for fazer o uso, né, fique atento aí à obrigatoriedade do cartão, que tem que ficar aí visível para fins de fiscalização de trânsito. Okay? Até o próximo episódio. Emerson Andrade é especialista em trânsito e participa todas as segundas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. Blumenau encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado a minuta do edital de concessão da rodoviária para iniciativa privada. O documento prevê a outorga para exploração econômica e comercial do espaço durante 35 anos pelo valor mínimo de R$ 333 mil, vencendo a empresa que fizer a melhor oferta. A proposta de concessão prevê ainda um investimento aproximado de R$ 144 milhões na reforma da estrutura e administração do terminal durante todo o período em que a rodoviária estiver concedida para a iniciativa privada. A empresa vencedora, por sua vez, pode explorar econômica e comercialmente áreas como a destinada à publicidade, lojas, estacionamentos, áreas de despacho de cargas e de encomendas. A Feira da Amizade superou as expectativas. A presença de dezenas de milhares de pessoas resultou em um lucro de cerca de R$ 850 mil para as entidades participantes. Foram 2 dias com o Parque Vila Germânica lotado. Durante o sábado e o domingo, o Parque Vila Germânica ficou repleto de estandes para exposição de trabalhos manuais, artesanatos diversos, plantas ornamentais, pinturas, brechó, além da participação de empresas apoiadoras e serviços municipais. Mais de 300 atrações culturais encantaram os visitantes, com grupos de danças de crianças, adolescentes e idosos, além de música, coral e até mesmo artes marciais. É uma feira na qual você tem a oportunidade de expressar seu carinho, seu apoio para clubes de mães e entidades sociais. É a feira na qual você tem a oportunidade, através dessas entidades, a ajudar pessoas. São essas entidades, clubes de mães e entidades que fazem a diferença na vida de pessoas em situação de rua, na vida de mulheres que sofrem violência, na vida de famílias que precisam de apoio, de recursos. Então, contribuindo com a Feira da Amizade, você está contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população de Blumenau. A feira contou ainda com workshops de artesanato gratuitos nos 2 dias, para quem quisesse aprender novas técnicas, além de um estande para arrecadar donativos para o Rio Grande do Sul. Um parque com brinquedos infantis divertiu as crianças e os pratos tradicionais reuniram famílias para o almoço, como a feijoada de sábado e a galinha com polenta de domingo. A banda municipal fechou com chave de ouro a programação do palco montado no Setor 1. A paratleta blumenauense Suzana Nairney bateu o próprio recorde brasileiro pela 3ª vez no ano e agora tem a 3ª melhor marca do mundo no arremesso de peso da classe F46. A marca foi alcançada durante a 2ª etapa do circuito de atletismo disputado em São Paulo nesse final de semana. Suzana ultrapassou em mais de 30 centímetros a última marca e agora detém o recorde brasileiro com 11,7 metros. Um abraço, Jorge, amigos ligados ao Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte nesta segunda-feira, destacando o Campeonato Catarinense da Série B, onde o Metropolitano e o Blumenau entraram em campo no final de semana. No sábado, lá em Balneário Camboriú, o Beck foi derrotado pelo Camboriú pelo placar de 2-1. A equipe teve uma boa atuação, mas na hora da experiência pesou para o lado do litoral catarinense, que chegou aos 6 pontos conquistados. O Beck conheceu sua primeira derrota. O próximo compromisso é na cidade de Nova Veneza, no domingo, às 11 horas da manhã. Já a equipe do Metropolitano enfrentou o Juventus, lá em Jaraguá do Sul, e conseguiu um empate 0-0. O Metrô saiu 2 jogos jogando como visitante e empatou os 2. Empatou em Tubarão, empatou agora contra o Juventus. 2 equipes com um potencial financeiro muito maior do que o Metropolitano e com condição do acesso. O Metrô agora joga sábado em Ibirama contra o Camboriú, joga como mandante nesta partida.
Pelo Campeonato da Liga Blumenauense de Futebol, nós tivemos também no final de semana 4 jogos. A equipe do Salto Norte perdeu para o Horizonte Guerreiros do Futuro pelo placar de 3-1. A equipe do Canto do Rio empatou com o Atlético Itopava 1-1. O Lois goleou o Alvorada por 4-0. E na outra partida nós tivemos aí o jogo que aconteceu lá no campo do Atlético Itopava. O Metropolitano perdeu para o Corinthians pelo placar de 1-0. O Lois Votre Congelados é o líder com 9 pontos conquistados no Campeonato Municipal de Futebol Amador. A próxima rodada acontece no final de semana. Destacar o futsal, perdeu na sexta-feira para o Santo André aqui na cidade de Blumenau pelo placar de 5-2, segue na parte de baixo da tabela da competição. E já a equipe do basquete masculino de Blumenau fechou na terceira colocação o Campeonato Brasileiro de Basquetebol. Agora volta suas atenções para o JASC e também para o Campeonato Estadual. Grande abraço, amanhã a gente volta com mais informação do esporte. A seguir, vamos falar sobre liderança nas corporações. A gente volta já já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Olha a fruta fresquinha. Fruta fresquinha mais barata. Oferta relâmpago, pague um, leve dois. Aí estranha em casa. Pessoal, quem seguir na rede ganha desconto. Banco Online. Vem cá, você fez também uns cursos para MEI do Sebrae? Esse aqui? Esse mesmo, ó. Menino, você sabe que ele tem vários cursos para quem já é MEI e quem quer ser MEI, né? Sensacional demais isso. Quer abrir, melhorar ou inovar? Chega junto com o Sebrae. Sebrae.com.br/MEI. Olá, eu sou a Ângela da Acerte Colchões e Acessórios e quero lhe convidar para conhecer a loja especializada, que foi toda repaginada para te atender ainda melhor. Durante todo o mês de maio, o mês das mães, adquirindo produtos na Acerte Colchões, você concorrerá a um look tipo Clare. Mês das mães é aqui na Acerte Colchões. Estamos aguardando a sua visita na Rua Humberto de Campos, 1098. Arraiá dos Bons, só na Cooper Super. Nossa quadrilha é no ritmo da oferta. Ofertas válidas para 11 de junho na Cooper Super. Cebola comum ou laranja Bahia nacional, preço cooperado 4,98 kg. Cenoura ou mamão formosa, preço cooperado 5,98 kg. Acém ou lombo bovino montana, 25,99 kg. Creme de leite tradicional Piracanjuba, 200 gramas, preço cooperado 1,99. Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Você já pensou em passar a sua eternidade em um jardim? Aqui no Jardim da Saudade é assim. Natureza, flores, pássaros e muito verde. Um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade. Jardim da Saudade, o jardim mais belo de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora abrindo o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo o consultor e palestrante Gerson Zimmer para falar sobre liderança e em corporações. Gerson, obrigado pela tua participação. Muito obrigado pelo convite. Quando a gente fala em líder, papel de liderança, né, o que é preciso, Gerson, para ser um bom líder? O que um gestor precisa ter, principalmente numa empresa, no mercado de trabalho, né, para exercer uma liderança com eficiência? Bom, o instrumento que o líder tem é o desejo de servir.
Com o desejo de servir, ele acaba se desenvolvendo, buscando o conhecimento. Em liderança, 85% é inteligência emocional. Então, entender de gente, saber lidar com gente, é o grande segredo para você conseguir fazer cada um dar o seu melhor no ambiente de trabalho. E o ambiente de trabalho é algo que pode ser saudável, salutar, que desenvolve o ser humano. Também pode ser um lugar que nós acabamos ficando deprimidos. Ambientes insalubres nos geram condições de desenvolver algumas doenças. Então, o líder tem um papel fundamental em desenvolver o melhor do ser humano. E aí é um desejo de servir que vem da sua essência, do seu propósito em ser líder, em querer fazer o bem e desenvolver o ambiente que ele está presente. Essa questão do entender de gente é um ponto de interrogação, né? O mundo se modernizou muito, redes sociais, a política no sangue de todo mundo, tal, e isso criou muitos obstáculos ali no meio, né? O líder tem que ter essa capacidade, ele tem que ser tolerante, ele tem que ser aberto nesse sentido? Existe a teoria da liderança situacional que nos passa as diversas formas de liderar, e aí você precisa entender as diversas formas de liderar conforme o grau de maturidade da equipe. Quando o líder entende a maturidade da sua equipe, ele vai entender o caminho para dar a resposta imediata, mas também como construir uma maturidade da sua equipe. Isso é técnica. Quando o líder entende essa trajetória do desenvolvimento da equipe e entende a sua trajetória de desenvolvimento, ele consegue dar o seu melhor e entender como fazer com que cada um na equipe possa dar o seu melhor. E com isso você vai ter o quê? Resultados positivos, seja para a organização, seja na motivação da equipe, seja na qualidade de vida no trabalho, seja na motivação, seja no clima, e também uma cultura saudável que o líder acaba sendo promotor dela. Um líder nasce feito, ele se desenvolve, ou qualquer um pode ser líder? Existem teorias que vão dizer que existe uma predisposição natural de alguns perfis em liderar. Isso é um fato. Mas quando nós temos um desejo de se desenvolver, o potencial que a gente ocupa hoje é muito pouco como ser humano. Então, se o ser humano realmente tiver o desejo, essa vontade de liderar, ele consegue se desenvolver. Com certeza. Eu acredito muito no potencial humano. E eu acredito que uma pessoa que realmente tenha o desejo de servir, ela vai conseguir fazer o bem. E essa liderança não passa por estereótipos. Cada um tem o seu jeito de ser. Entendendo o seu jeito de ser, de funcionar, e como dar o seu melhor, você faz com que os outros possam trazer o seu melhor. Só existe líder porque existe liderado. Então, se a equipe reconhece o potencial do líder, naturalmente faz com que a equipe se desenvolva e o líder também. E isso é um acordo de cavalheiros. É uma intenção saudável de todo mundo estar se desenvolvendo. Por que o senhor disse que o potencial que nós ocupamos hoje é muito pouco? O pai do coaching, Tim Galloway, ele quando começou nos anos 70, ele foi chamado de charlatão. Ele pegou uma pessoa, era uma senhora, obesa, e ele em 20 minutos ensinou ela a jogar tênis. Ele trabalhou o potencial dela. O pai do coaching coloca que tem uma fórmula chamada performance é igual potencial menos interferência. Nós temos muitas interferências internas, que é fruto do nosso auto-julgamento, da nossa depreciação pessoal, de não reconhecermos os talentos que temos, que muitas vezes nunca se manifestaram, porque não foram incentivados, porque não foram apoiados. Quando nós entendemos dos nossos potenciais, quando temos um líder que nos apoia nisso, nós vamos ver que todo ser humano tem muito talento, por assim dizer, para ser desenvolvido. E o ambiente ajuda a formar. Criar ambientes saudáveis de desenvolvimento é o grande papel do líder. É possível a gente criar um líder, desenvolvê-lo e ele se tornar um grande líder? Se ele quiser. Então, acho que o primeiro instrumento da liderança é um profundo querer. Quando nós queremos nos desenvolver, né? Jordan Peterson coloca justamente, se você tem um desejo com 5 anos e você focar nisso, você vai atingir o que você quer. Quando um líder tem um desejo de servir, de se desenvolver, e ele batalha, busca as pessoas certas para mentorar ele, para desenvolver, ele vai conseguir atingir. Existe um estudo que fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, com quem que eu estou convivendo? O que eu estou trocando?
Quando nós ficamos engrossando o cordão, o couro dos que reclamam, né, nós não vamos construir. Nos unirmos a fim de construir algo maior e melhor é o grande desafio. Basta ver o que nós vemos em Blumenau, a grande resiliência do povo, de quando passa pelas enchentes, todo mundo se junta, todo mundo se une. Quantas ações solidárias nós temos na nossa região. Isso é fruto de uma autoliderança do povo que faz com que a gente tenha um dos melhores lugares para se morar, como é a nossa região, com um povo trabalhador, uma economia pujante, que sobra emprego para pessoas que faltam muitas vezes vagas para serem preenchidas, vagas com pessoas com talento, com discernimento, que tenham se desenvolvido. Então, quem busca se desenvolver vai sempre encontrar um bom lugar para trabalhar. Por que tem pessoas, por exemplo, né, que se tornam líderes em casa, com os amigos, no ambiente familiar, na comunidade, e não consegue ser um líder em potencial na empresa que ele trabalha? Bom, são vários pontos que você está trazendo que podem ser possibilidades. Um dos pontos é que a organização, muitas vezes pela sua cultura, ela não potencializa o desenvolvimento. Então tem pessoas que são uma coisa em família e em casa, e no trabalho não conseguem demonstrar o mesmo talento. Acabam sendo minados de alguma forma. Acabam sendo minados. Nós temos visto muitas vezes na análise de estudos de perfil, quando a gente fala das lideranças, de muitos talentos que muitas vezes não conseguem se desenvolver, às vezes porque passaram por situações traumáticas no seu desenvolvimento e não conseguiram dar essa volta por cima. Então, quando nós apoiamos essas pessoas a dar essa volta nas dificuldades que passaram e dessa perda transformar em aprendizado, tem uma frase que diz o seguinte: a carência gera competência. Aquelas coisas que teoricamente foram ruins ou negativas, alguns ficaram lá. Eles ficaram naquela idade, naquele momento. Outros transformaram isso em alavanca e aprenderam com isso. Nós vamos ver que grandes líderes passaram por situações difíceis e, por terem superado, se tornaram líderes melhores. Então, essa capacidade de desenvolvimento, esse comportamento de crescer na dificuldade é o grande ponto de desenvolver esse modelo de mente, esse modelo de como nós encaramos as dificuldades da vida. Os empresários, os gestores hoje, eles têm essa visão ou ainda também precisam avançar nesse sentido da descoberta, da valorização, de notar nas pessoas, né, até onde elas podem ir? Tem uma frase que diz: trate um ser humano como ele poderia ser e ele se transformará naquilo que ele pode ser. Nós precisamos olhar para o potencial humano de uma maneira diferente e apoiar o seu desenvolvimento. Nós temos muitas vezes que líderes, gestores, mesmo empresários, passaram por dificuldades e mantêm essas dificuldades e não conseguem se aprimorar e não conseguem desenvolver a sua equipe. Resultado disso são ambientes de culturas tóxicas, onde as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão sofrendo por estarem trabalhando nisso e ficam vinculados a isso num sistema de dor. Quando todo mundo se desenvolve, quando a organização se desenvolve, o líder se desenvolve, o empresário se desenvolve, a sua equipe se desenvolve, o que nós temos dentro de um quadro desse? Prosperidade e abundância. Quando nós estamos todo mundo numa corrente positiva do bem de desenvolvimento, isso gera uma satisfação com o trabalho. Então basta ver se você está olhando para o seu trabalho como uma coisa pesada, ou uma coisa prazerosa, ou uma coisa leve. O trabalho pode ser gratificante. Nós precisamos encontrar um sentido na vida, e ele vem com o trabalho. E aí o líder é um papel fundamental de entender cada um, trazer o potencial, desenvolvê-lo, e isso tem técnica, né? A psicologia tem ajudado muito nessas técnicas, nesse desenvolvimento, e o líder é esse embaixador disso, para que cada um possa trazer o seu melhor nesse ambiente, trazendo de maneira saudável para que ciclos de prosperidade se exercem e se manifestem. Nesse caso, empresas familiares têm mais dificuldade? Depende, né? As empresas familiares, se elas... Tem uma grande questão na empresa familiar que muitas vezes você criou herdeiros, não sucessores. Então você criou filhos para serem herdeiros do que vão assumir, do que vão ganhar, mas não para serem sucessores do negócio. A empresa familiar que desenvolveu isso, ela passou por fases. Então, a empresa familiar, quando ela consegue trabalhar a governança familiar, estruturar esse acordo de família, você não vê a briga por herança. Você vê um olhar
desses herdeiros como empresários que querem fazer o negócio crescer, né? E certa vez eu perguntei, quem vem primeiro, a família ou o negócio? Pois é, boa pergunta, né? Quem vem primeiro? O negócio. Por quê? Porque se o negócio vai bem, a família vai bem. Só que se não se for colocar o negócio no lugar que ele deve, e muitas vezes você, na empresa familiar, você privilegia as pessoas sem regras, sem método, você faz o negócio não ir bem. E depois quem vai bem é a família. É verdade. Gerson, qual é a tua trajetória profissional? Bom, eu sou formado em Administração de Direito, fiz pós em Gestão, MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, fiz pós em Psicologia, dou aula em Psicologia Transpessoal hoje, fui fazer pós em Constelação Familiar, Constelação de Negócio, fui trazer desenvolver essa abordagem sistêmica para trabalhar com empresa familiar, acabei sendo, na pandemia, CEO da Unimed João Pessoa por 3 anos, aí no final vieram meus filhos, eu acabei, sou pai de gêmeos, né? E aí eu estava uma semana cá, uma semana em João Pessoa, acabei declinando aí do cargo, e a gente tem trabalhado focado no desenvolvimento de pessoas, aí com mentoria, com consultoria e também assessorando como conselheiro em empresas familiares e montando conselho, trabalhando governança, também trabalhando cultura, né? Essa questão da cultura organizacional é um ponto-chave que a gente tem trabalhado e auxiliado várias empresas no seu desenvolvimento, e isso tem alavancado bons negócios. Como fazer para conhecer melhor o seu trabalho e entrar em contato contigo? Eu sou sócio fundador da Neon In-On, né? In, que é olhar para dentro para que esse potencial da empresa se manifeste fora. Então, eu sou fundador da Neon, temos uma turma de consultores, e aí fica o nosso convite, aí eu sou neon.com.br, é o nosso site, pode fazer contato por lá, também pelas redes sociais, eu sou Neon no Instagram, ou mesmo diretamente no Instagram, Gerson Zimmer, Facebook, e também fica o contato aí, o 47996518008. Obrigado, Gerson, pela participação. Obrigado pelo convite. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você, a gente se vê até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir.